E, Aline, então seja muito bem-vinda, Aline. Fico muito agradecido pela sua disponibilidade, pela sua paciência estar aqui conosco hoje. Sabemos que você está num momento de correria absurda da sua tese, né? Está no momento finais dela. Então a gente sabe como isso é complicado. Então, muito obrigado, seja muito bem-vinda, tá? Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos? Boa noite. Boa noite para o pessoal que vai prestigiar o nosso bate-papo hoje. E agradeço o convite, tá? Depois de muito tempo aí que a gente teve contato no mestrado, né? A gente voltar a discutir questões de políticas de turismo é sempre muito bem-vindo. É verdade, assim, a gente, né, eu e a Aline nos conhecemos da época de mestrado, ela começou um pouco, ela é uma turma de 2017, se não me engano, Aline, 2007, 2007, 2007, 2007, isso, outra turma de 2007. 2008, e eu confesso, eu utilizei muito a pesquisa da Aline no meu mestrado, utilizei também no meu doutorado, muitas questões dela. É uma profissional de mão cheia quando se volta a políticas públicas, desenvolvimento e regionalização, entende muito mesmo. E fizemos questão de chamá-la hoje para falar desse novo cenário, e principalmente o cenário que envolve o turismo e desenvolvimento econômico. Então, Aline, também antes de começar a entrar no assunto, nós queremos conhecer um pouquinho de você, um pouquinho assim sua trajetória, fazemos isso sempre com nossos convidados, conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado. Conte para a gente um pouquinho, Aline, sobre essa trajetória sua, né? A chegar de fato no turismo e hoje como está. Pode ser? Pode, claro, com prazer. Então, Carlos, eu sou formada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, é a instituição a qual hoje eu faço parte do corpo docente. É, Logo quando eu terminei a Desculpa, graduação, desculpa cortar um pouquinho você, me perdoe. É porque eu comento também assim, deixa eu falar primeiro quem é de fato você com o seu currículo, que isso eu faço com, por favor, assim, porque às vezes a gente fala da gente dessas questões, ele fica até, eu só vai falar de mim mesmo, né, parece. Primeiro, gente, apresentar a professora Aline, a professora Aline, ela é doutoranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UniOeste. Ela é mestre em Turismo e Hotelaria, ela é turismóloga, né, bacharel em Turismo pela UniOeste. A professora tem muita experiência, tanto na academia, é uma pesquisadora de mão cheia, tem artigos publicados nacionais e internacionalmente em grandes periódicos, né, científicos, muitos eventos também, com muitos trabalhos apresentados. Hoje a professora Aline, ela é professora da Universidade da UniOeste, lá em Foz do Iguaçu, né, no Paraná, professor no curso de turismo. E seja bem-vindo novamente, professor. E me desculpe essa gafe de não ter falado de fato o seu currículo imagina. brilhante, né? Quer dizer, um pouquinho só dele. Então, por favor, professor, continue com falar do seu currículo, a sua trajetória para nós, por favor. É o início, né, de uma trajetória, Cálidon. Então, eu sou formada em turismo pela mesma universidade a qual eu leciono hoje, né, que é a UniOeste Foz do Iguaçu. E logo quando eu terminei a graduação, eu já fui para o mestrado na Univale, onde eu já pesquisava as questões de políticas públicas, regionalização, e logo após eu não fiz aquela trajetória de pular do mestrado para o doutorado, né? Eu decidi trabalhar, eu comecei lecionando na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na região da Bonito de Serra da Bodoquena, uma universidade bem interessante, com uma proposta justamente de regionalização. E aí, depois de percorrer outras universidades, eu entrei aqui na UniOeste no final de 2013, mais ou menos. E em 2016, eu decidi entrar, então, num doutorado, que não é no turismo, é em desenvolvimento regional e agronegócios, é pela UniOeste também, mas é uma cidade aqui próximo, Toledo. Inclusive, aproveitar, fazer a propaganda do nosso curso, a gente está Por aí com favor. inscrições abertas, e é um programa muito bem conceituado, formado por um colegiado de economia. Então, eu consegui atrelar, né, a questão da regionalização do turismo, as políticas públicas, e trabalhar um pouco esse viés da regionalização como uma estratégia de desenvolvimento econômico. Então, hoje estou terminando, né, minha tese, meu doutorado nessa temática, e a minha intenção é justamente contribuir para o turismo nesse viés do desenvolvimento, porque eu acho que muitas vezes as nossas políticas públicas elas não estão amarradas a isso, né? Elas são soltas e sem esse propósito de crescimento e desenvolvimento. Então, na realidade, hoje eu sou professora aqui no curso de turismo, trabalho com essas temáticas, disciplinas diversas e pesquisas nessa área também.
Bem, professora, devidamente apresentada. Vamos ficar no nosso assunto, gente. Hoje nosso assunto, vamos falar com a professora, é sobre turismo, né, questão de principalmente e desenvolvimento econômico. Né? Fala, professora, por que é tão importante, digamos, falar hoje de desenvolvimento econômico? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa assim também, né, questões sociais, questões ambientais, né, isso tudo é muito evidente por se falar, está até no senso comum. Mas por que, professor, então, essa questão de estudar, de entender, de saber um pouco sobre essas questões que são envolvidas ao desenvolvimento econômico para o turismo? Por que isso? Por que é tão... Então, Cálido, eu acho que é interessante nós pesquisadores, até quando você justifica, né, uma proposta de projeto municipal ou de uma região turística, compreender por que investir no turismo é vantajoso. Então, tem-se aquela ideia de que toda localidade ela pode ser turística e ela deve desenvolver para o turismo. Eu não concordo um pouco com essa proposta. Eu acho que as nossas políticas públicas a gente tem que entender o que nós queremos do turismo. Mas para compreender isso, é importante ter uma noção da dinâmica do setor, né? Então, mundialmente, nós temos aí alguns dados que nos mostram a participação do turismo no PIB, né? 2019, se eu não me engano, nós tivemos uma participação de 10,4%, se eu não estou enganada. Né? E essa dinâmica, essa participação do turismo na economia, ela vem principalmente lá da Grande Depressão Econômica de 1930. Então foi o primeiro momento em que os governos perceberam a importância do turismo como um setor econômico, principalmente para a entrada de divisas. Então, quando nós tivemos essa depressão econômica, os países, né, estavam devastados, eles tinham muitos déficits por outros setores. Então, o turismo ele foi visualizado como vantajoso, e realmente foi. Infelizmente, logo depois dessa depressão, nós já tivemos a Segunda Guerra Mundial, né, e pós Segunda Guerra Mundial, novamente o turismo foi um setor visualizado pelos governos, pelos estados, principalmente na Europa, né, pela devastação, a situação de miséria, pobreza, desemprego, né. Então, os estados, inclusive, fez parte do Plano Marshall, que foi o plano de recuperação dos países europeus. Foi criada uma comissão de turismo naquele momento, onde a ideia era, isso perdurou até a década de 60, mais ou menos, o turismo visto como uma grande fonte de divisas, ou seja, a entrada de moeda estrangeira. Como os outros setores econômicos estavam decadentes, digamos assim, né, eles não conseguiam impulsionar esses outros setores econômicos, foi visualizado no turismo. E até porque, a partir da década de 50, a gente vê aí a redemocratização do lazer, né, então a gente também vira a chave da própria sociedade, do entendimento do lazer, né. Então a gente diria assim, que o turismo como setor econômico, ele começa a ser visualizado ali, após 1930, e aí ele é crescente. Então até a década de 60, a ideia é que o turismo trazia moeda estrangeira. Feito isso, né, quando os países se restabeleceram, então, a partir da década de 70, mais ou menos, começou a se trabalhar um pouco do turismo interno, ou seja, a redistribuição de riquezas. E isso, inclusive, é muito importante no Brasil, né, pela nossa dimensão territorial. Então, aí não só mais o turismo interno, o turismo internacional foi visualizado, mas também o turismo doméstico. E a partir daí a gente começa a trabalhar políticas de desenvolvimento regional, local, né? Hoje o que a gente percebe é essa participação do turismo como um setor vantajoso. Então, é um setor econômico que tem crescido mais do que outros setores tradicionais da economia, e isso ao longo dos últimos 2, 3 anos, né, os relatórios da OMT nos mostram isso. Inclusive, eu havia anotado aqui alguns dados em relação a isso. Em 2019, a economia cresceu 3,5%, né? Não, desculpa, a economia cresceu 2,5% e o turismo cresceu 3,5%. Então, nos últimos 9, mais do que a própria economia. E isso vem, nos últimos 9 anos, o turismo tem crescido mais do que a economia mundial. Isso em termos globais, tá? Essa participação no PIB e também nas exportações. Então, são dados, né, dinâmicos que nos mostram que investir em turismo realmente vale a pena, basta ter o planejamento adequado, né? Então, quando a gente fala de exportações também, Cálido, é bem importante a participação do turismo nas exportações de serviço, principalmente, chegam a basicamente 30%.
Na Europa, a participação do turismo nas exportações é mais do que 50%. Nós temos alguns dados aí de alguns países, eu acho que daqui a pouco a gente pode comentar também a respeito Claro, disso, né? claro. E algo que é muito importante também é a geração de empregos, né? Então, quando a gente trabalha desenvolvimento econômico, a gente analisa, além do crescimento, a repartição da riqueza, né? Como que nós estamos distribuindo essa riqueza, e aí a gente consegue visualizar se esse setor realmente ele tem sido bom para a sociedade ou apenas para o crescimento da economia, né? Então, a ideia é de que o turismo, como ele utiliza uma infraestrutura própria, geralmente, então a infraestrutura dos nossos destinos turísticos, ela já é uma infraestrutura que nós precisamos pelo próprio bem-estar social. Então, isso também é uma outra vantagem, né? É um setor que, se você analisar comparativamente a outros setores econômicos, exige muito menos, né? Exige menos investimentos, pode gerar mais empregos ou tanto quanto. Inclusive, nos últimos anos, com a questão da inserção tecnológica, a gente vê aí que a indústria, a agricultura, a mecanização da agricultura perderam muitos empregos, né? No turismo, nós perdemos, mas menos do que esses setores, né? Então, os relatórios da OMT nos mostram isso. Ainda é um setor vantajoso perante aí esse dinamismo da tecnologia, né? Então, hoje, 1 em cada 10 empregos no mundo são gerados pelo turismo. Se eu não me engano, é 1 a cada 4 novos empregos também no turismo. E havia uma previsão muito boa aí até 2030 de que 1 em cada 9 empregos seriam no turismo. É uma pena que agora, com a pandemia, com o Covid-19, a gente não tem mais como continuar, né, otimistas em relação a essa previsão. Então, basicamente, Carlton, esses números nos mostram que o turismo é vantajoso pela questão econômica e tem também a questão social, porque o turismo hoje, ele trabalha com todos os âmbitos da sustentabilidade, né? Principalmente ambiental e social. Então, muitas vezes, a indústria em algumas localidades, ela causa alguns transtornos, porque dependendo do tipo da indústria, a maior parte dos empregos não tem uma alta rentabilidade, né? Então, são empregos com baixos salários, que pagam baixos salários. Então, a indústria, ela traz questões de criação de subúrbios, regiões que não se desenvolvem nas cidades, né? As áreas industriais, que a gente chama. Então, claro, não são todas as indústrias, né, Carlton? Mas, em geral, em países subdesenvolvidos como o Brasil, sem mencionar que a indústria tem poluição ambiental, né? Então, todas essas características da atividade turística, se a gente analisar comparativamente a outros setores econômicos, é muito fácil desenvolver o turismo. Basta ter a atratividade, né? E, claro, aí tem o papel do Estado, se ele decide ou não investir no turismo. Então, a partir do momento em que a gente tem uma política pública que vai fornecer condições, claro, para empreendedorismo, desenvolvimento local, fica muito mais fácil para desenvolver esse setor econômico, né? Tá. E, Aline, tem umas questões que tu colocaste muitos pontos que são imprescindíveis hoje quando a gente fala do turismo, né? Principalmente a questão uma expressão que você usou, que a gente ouve muito no turismo hoje, dentro do mercado, até nas decisões políticas tomadas, vocação turística. Né? A gente ouve falar muito assim, isso aqui, o município tem uma vocação turística. Até o processo, se a gente for buscar na própria epistemologia, pensar em vocação que venha a ser de vocação, talvez não tenha essa questão de fato, de desenvolver esse turismo, de fazer esse turismo tornar-se algo economicamente viável para aquele destino. Ou turismo, né? Pode ser para outro segmento, assim, não significa que o turismo tem que ser completamente desenvolvido pela cidade, pelo município. Agora, quando a gente pensa, nós passamos por um momento de muito do overturismo, né? Das pessoas até de alguns países brigarem até com turistas, não querer expulsar turistas da localidade. Quando a gente pensa, mas existe muitos cases de sucesso, né, que é um desenvolvimento de fato para aquele destino. Aquilo melhora a qualidade de vida das pessoas, gera emprego, né, gera renda. Então isso aí tem uma melhoria significativa. Então quando a gente pensa, Aline, nessas características, digamos, experiências, né, assim, desses países que conseguiram ter um desenvolvimento econômico de fato voltado ao turismo, tu consegue assim apresentar para a gente, talvez não somente alguns, mas nos demonstrar quais são essas características ou experiências que esses países têm que, né, de uma forma ou outra, poderia até vir para o Brasil? Existe assim, tem Então, uma experiência? Cálido,
Eu acho que um dado que é muito expressivo quando a gente trabalha desenvolvimento econômico é a contribuição de um setor econômico na pauta de exportações. Então, aí entra muito o turismo internacional, né? Então, acho que depois a gente pode até dividir um pouquinho e falar do turismo doméstico. Quando a gente fala da pauta de exportações, então é a contribuição, justamente, né, da entrada de moeda estrangeira no país. A economia trabalha muito, né, inclusive não é recente, mas tem trabalhado já há muito tempo, com a ideia de que quanto maior a diversidade de setores econômicos na pauta de exportação, melhor. Então vamos lá, por exemplo, o Brasil, que tem aí como principal setor econômico, né, hoje, dentre vários, mas a agricultura, né, o agronegócio no Brasil é um caso de sucesso, inclusive. Então, o turismo ele não precisa competir com esse setor econômico, ele é mais um dos setores econômicos na pauta de exportações. Isso significa o quê? Que em momentos como o que a gente está vivendo agora, momentos de crise, quanto mais diversificada a economia, obviamente, mais equilibrada, né? Então, a gente vê isso em países desenvolvidos. E quando a gente fala da especialização de turismo, né, essa é uma leitura da economia, então, o que é um país especializado em turismo? É um país em que a pauta de exportação, basicamente não, mas né, acima de 50%, ela vem da questão do turismo. Então, a gente tem aí, por exemplo, a participação do turismo mundial em 2019 na pauta de exportações totais foi de 7%. Parece pouco, mas não é se a gente analisar caso a caso, né? Então, os relatórios da OMT, eles trazem esses dados por regiões mundiais. Então, a gente tem aí as Américas, África, Ásia e Pacífico, Europa e o Oriente Médio. Então, a OMT, ela nos dá esses dados de exportação, né, por essas 5 regiões distribuídas. Então, o que a gente vê? A economia, as exportações mundiais em turismo, elas representam hoje 7%, mas nas Américas, África e Ásia e Pacífico, representou no ano passado 9% das exportações. Tá? É claro, quanto mais desenvolvidos os países, né, mais diversificada é a economia. Então, muitas vezes a gente vê na Europa o turismo ele já está estabilizado. Claro, alguns países mais, outros menos. Mas a Europa ela se mantém aí num crescimento de 6% ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar os dados desde 2010, a gente percebe aí, se eu não me engano, foi 2016 e 2017, que a África, as Américas e Ásia e Pacífico, principalmente, elas atingiram 10% das exportações, que foi o ápice, né, do desenvolvimento. E aí, se a gente analisar região por região, a gente consegue perceber o que é um país especializado em turismo. Então, eu vou te dar um exemplo. O país hoje que depende da maior parte do turismo como exportação é Macau, né? Macau tem 90% do turismo na pauta de exportação. Então, 90% do total das exportações do país é em turismo, tá? As ilhas caribenhas aqui nas Américas, a maioria delas contribui com mais de 80%, tá? Então, a gente consegue perceber, né? Eles vivem do turismo literalmente. Na Europa, o país que tem maior contribuição na pauta de exportações é Montenegro, que contribui com 55%, se eu não estou enganado. Claro, porque o crescimento europeu ele já é mais estabilizado há algum tempo com o turismo, né? E aí existe uma curiosidade nesses dados, né? Alguns autores internacionais, principalmente muitos professores da Itália, eu tenho visto, eles fazem pesquisas que eles analisam quais são as características desses países especializados em turismo. Então, uma característica que tem sido comum é que, geralmente, quanto mais especializado em turismo o país, menor a sua extensão territorial. E, normalmente, são arquipélagos ou ilhas. Então, a gente observa aí, como eu citei para você, ilhas caribenhas, a gente vê Bahamas, né, aqui nas Américas. Deixa eu ver, eu tinha mais alguns dados aqui. Aruba também. Então, estas ilhas, pela sua extensão territorial, né, claro, eles têm uma lacuna de custo-oportunidade, né? Então, eles têm se baseado as exportações em turismo. Só que aí vem uma curiosidade, Cálido, quando a gente analisa esses dados.
eles não têm, geralmente essas ilhas, eles não têm uma capacidade de receber turistas comparáveis ao fluxo turístico mundial. Então vamos lá. O país que mais recebeu turistas no último ano, no 2019, foi a França, né? 89 milhões e alguma coisa. O segundo, acho que foi Espanha, né? 80 milhões e também alguma coisa. Esses países, se a gente pegar os 10 primeiros que mais receberam turistas no mundo no último ano, tá? Eles não têm uma contribuição na pauta de exportações tão altas. Tá? Então a gente vê aí, a França, se não estou enganada, 8% o turismo contribui na pauta de exportações. Tá? Na China, agora vem uma curiosidade, né? A China recebeu no último ano 62 milhões de turistas. Sabe qual é a contribuição do turismo na pauta de exportação? 1%. Por quê? Porque a economia da China é muito dinâmica. Então, o turismo realmente ele é mais um. Né? Assim ocorre o exemplo da França também. Na Alemanha, que recebeu quase 40 milhões de turistas, a contribuição do turismo na pauta de exportação foi de 3%. Por quê? Porque a indústria na Alemanha ela é muito forte, na indústria química, mecânica, né? Então, quanto maior a economia do país, menor vai ser a participação do turismo na pauta de exportação, né? Pela dinâmica econômica desses países. Então, quanto mais especializado em turismo, normalmente o país é menor, né? Então, não necessariamente o país que mais recebe turistas vai ter uma maior entrada, né, de divisas. Claro, isso é de acordo também com o número de turistas. Mas aí vem algumas curiosidades, né? Esses países pequenos, muitos deles não recebem nem 1 milhão de turistas, até pela capacidade de carga, né, dessas ilhas. Então, eles recebem, alguns não chegam a 1 milhão, outros 1 milhão e pouco, então o fluxo turístico não é tão alto. Acontece que eles não têm uma diversidade econômica. Então, o turismo realmente é representativo. Aí, vou fazer um link com a primeira pergunta que você me falou, né? Por que o turismo é vantajoso? Bom, se ele representa 80% a 90% da pauta de exportação desses países, se não fosse o turismo, qual seria a economia? Né? Então, a gente começa a perceber, né, realmente essa importância. E, claro, administrar esses territórios menores, até pelas próprias políticas públicas, se torna mais atrativo, né? E no caso de Macau, né, e outras cidades chinesas, outras cidades na China que vem crescendo também na pauta de exportação, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, 3 em cada 5 cidades que mais crescem em relação à contribuição do turismo na economia estão na China. Né? Então, porque eles estão visualizando isso. E Macau, o principal segmento e o segmento turístico de Macau, eles trabalham com os cassinos. Então, eles são como se fosse a Las Vegas da Ásia. Né? Então, assim, é um segmento turístico que o Brasil não permite hoje. Então, aí que entra a política pública e de Estado. O que nós queremos para o turismo? Que tipo de turista nós queremos? Até porque esse tipo de turista, geralmente, ele deixa uma receita maior na localidade, né? Que também é expressivo. Então, quando a gente está falando da pauta de exportação, no Brasil, né, eu estou falando mundo aqui, não falei do Brasil. No Brasil, o turismo representa Se eu falar muito, você me corta. Não, fique à vontade, tá ótimo. Então, no Brasil, Carlos, nós recebemos aí em 2019 6,6 milhões de turistas, né? Vamos lá, lembrando, a França recebeu 89 milhões. Nós recebemos 6 milhões, né? E a nossa pauta de exportação, o turismo, a contribuição dele é de 2%. Aí você vai me perguntar, tá, Aline, mas se nesses países maiores realmente a contribuição do turismo não é tão elevada, por que nós deveríamos crescer no Brasil? Justamente porque nós ainda somos um país em desenvolvimento, né? Então, na maioria desses países que recebem um fluxo maior de turistas, eles já têm uma economia forte. Não é o caso do Brasil, né? Claro, nós temos setores econômicos e produtivos que promovem o crescimento econômico, não necessariamente o desenvolvimento, que é a maior contribuição do turismo, né? Olhar para essa questão do bem-estar social, da qualidade de vida, sustentabilidade, questões ambientais. Só que aí que eu falo, né? Qual é a escolha que a gente faz nas nossas políticas públicas para realmente desenvolver o turismo no Brasil?
Então, óbvio, eu entendo, a gente não pode comparar Brasil com a maioria desses países especializados, justamente, e a primeira questão é o tamanho, né, a extensão territorial. Então, mas se a gente analisar, por exemplo, o país que mais participa nas exportações na Europa, Montenegro. Montenegro recebeu 2 milhões de turistas, se não estou enganada. E, deixa eu até olhar aqui para eu não te passar um dado errado, mas Montenegro tem quase 600 mil habitantes. Então, ou seja, eles receberam 3 vezes o número de habitantes. É claro, no Brasil nós não precisamos receber 3 vezes o número de habitantes, mas é quase surreal pensar o quanto que a gente está perdendo em relação a esses países. E aí a gente analisa que realmente o turismo tem uma contribuição significativa, né? Se a gente olhar aí desde a década de 90, eu até comentei com você, né, que eu estava montando alguns gráficos hoje, com os dados do fluxo de turistas internacionais do Brasil desde 1990 até 2018, né? Então a gente tem aí momentos em que, por exemplo, em 1990 a gente recebia 1 milhão de turistas, tá? Em 2018 a gente recebeu 6,6. Então você vê, passaram-se aí praticamente 30 anos, né? E qual foi o nosso, nós crescemos o quê? 6 vezes em 30 anos. Então, é muito pouco. É claro que tem momentos em que a receita supera as chegadas, porque também não adianta a gente trabalhar com o número de chegadas e não estimular o gasto, né? Então, por exemplo, a França é a primeira em receptividade, mas não é a primeira na arrecadação de receitas, é Estados Unidos, né? Então, no Brasil, a gente teve aí um ápice de arrecadação de receita e de número de turistas em 2014, foi o nosso melhor momento, não falando exatamente no número absoluto, tá, Cálido, mas o crescimento anual. Então, se a gente olhar desde 90 até 2018, teve uma elevação significativa aí na linha do tempo em 2014. Por quê? Por causa da Copa do Mundo, né? Então, foi um dos principais. Só que, mesmo assim, a gente cresceu, aí teve um crescimento de 8,5% em relação ao ano anterior. Se a gente analisar o investimento que nós tivemos, a conta não fecha, né? Então, eu falei aí, eu falei dos países especializados que vivem de 80% de pauta de exportação. Então, a gente fala aí que o Brasil, nesse período de 2014, a gente atingiu 3%. Mas ainda assim, né, nada significativo em relação à receita. Então, é bem interessante quando a gente fala de desenvolvimento econômico no turismo, fazer esse link, né? Qual é a representatividade do turismo internacional, quais são os gastos, que isso é um problema no Brasil, né? Qual é o nosso principal país emissor? Argentina. Qual é o gasto do argentino? Desse tamanho. Então, a gente não... turista, mas a receita é pequena, né? Exato. Então, muitas vezes o Brasil, ele não perde só no número de turistas internacionais. Ele perde na qualidade, na potencialidade de gastos desse turista, né? Muito massa, assim. Não, mas isso tá incrível, né? É o que você fala, por exemplo, quando você colocou na questão de crescimento econômico, desenvolvimento, a gente sempre lembra lá atrás, quando a gente brinca dos primórdios do turismo, quando a gente vem estudando inicialmente dos Molina e Rodrigues, né? Que eles dizem que o crescimento é econômico, o desenvolvimento é socioambiental. Mas eu quero só colocar aqui, Aline, também algumas considerações. Muita gente mandando abraço para você, viu, Aline, dizendo muitos aplausos, estão fascinados, muito felizes, né? E, gente, fique à vontade, tá? Para mandar os questionamentos de vocês, os comentários de vocês. Algumas questões eu não vou conseguir ler, né? Claro, não tem como ainda. Mas você pode ficar à vontade também para mandar para a Aline mesmo, pelo direct dela. Enche a caixa dela, pode mandar que ela vai responder para vocês. Principalmente esse conteúdo que ela está cada dia assim trabalhando muito mais, estudando muito mais e tem muito a oferecer para todos nós. Então, se vocês tiverem também essa curiosidade de saber um pouco mais, ela pode indicar para vocês. Então, fiquem à vontade para entrar no direct dela ou no nosso também, que a gente estará divulgando. E, Aline, eu quero colocar aqui umas questões que foram até colocadas por nossos amigos, por exemplo, assim, que a Renata Paula, ela fala, né, que esses países, então, por exemplo, 80%, 80%, 90%, né, da receita de exportação é voltada a esse turista. Então, você imagina esse segmento, você imagina, então, como ele está sofrendo esse período agora, né? Então, certamente são os que mais estão
né? Talvez essa pandemia veio para mostrar o quanto o turismo é importante, né? Né? E Às principalmente a vezes. questão, o que envolve drasticamente as questões econômicas para um lugar desse, né? A Eliane, ela coloca aqui assim que sem contar que a dinâmica econômica do turismo favorece não apenas o crescimento, mas o desenvolvimento desses destinos. Não são apenas números, são efeitos múltiplos que vale a pena ser considerado, né? O que você vem falando desde o início da nossa conversa, né? Esses efeitos que são causados, que são proporcionados para o desenvolvimento econômico como melhoria, né, de exportação. Uhum. E aí, gente, lembrando que vocês podem mandar, tá? O comentário de vocês, podem colocar as perguntas, que aos poucos eu vou colocando a nossa querida Aline. Aline, quando a gente Eu pensa vi aqui, nesse... eu posso só Sim, fazer uma pode falar. observação, Por Carlos? Eu favor, vi aqui que tem olha. vários alunos meus que entraram aqui. Ai, mande abraço, Bacana. não, Deus do céu, que legal, né? Mandar um abraço para o pessoal que entrou, prestigiou, nossos colegas aqui de UniOeste também. Então, só fazer esse parênteses Ai, aqui. por não. Quem sou eu? Deus do livre, gente. Muito obrigado pela audiência, né? Muito obrigado por estar conosco. E obrigado por estar compartilhando, né? Porque, como a gente fala, Fabiano, né? Sou fã. É um caso à parte, né? É Tá? um caso à Tava parte. muito... São muitas histórias. Histórias boas, né? Que eu digo, são histórias positivas, histórias de crescimento, de desenvolvimento, ajudando a desenvolver economicamente esse país, né? Aline, a gente sempre Muito. vai para a questão das políticas, né, do Brasil, são decisões a serem tomadas. As decisões a serem tomadas para melhoramento através do desenvolvimento econômico do país, elas são sempre políticas. Elas Sim. perpassam todo o tempo por atividades e questões políticas. E aí é pensar que essas políticas, mas política não no sentido partidário, de políticas públicas a serem construídas, e essas políticas públicas, Aham. quando elas são aferidas, né, que são medidas, elas são para tomar uma determinada decisão. E aí são políticas de Estado e políticas de governo. A política de Estado é aquela que a gente lamenta sempre, que é aquela desculpa, de Estado é aquela que a gente sempre busca ter, que é uma política que fica, Uhum. né, que é mais latente, e que você consegue passar os governos e ele continuar, porque a política de governo são políticas muitas vezes eleitoreiras. Quando a gente pensa nessa mudança, né, nessas decisões serem tomadas para o desenvolvimento, como é que você vê, Aline, a questão do Brasil, né, para melhorar esse Brasil através desse desenvolvimento econômico? O que a gente pode fazer? Quais as possibilidades desse desenvolvimento? Como é que a gente pode ter uma atuação hoje melhor para o Brasil, pensando de fato no desenvolvimento, pensando em realização, pensando, né, em todos os processos que hoje ocorrem no turismo? Então, Carlos, eu acho que um pouco eu acabei respondendo, né? A gente acabou comentando, então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no tipo de turista que nós queremos, então a política pública que vai decidir isso. Então é muito importante que, independente de governo, o Estado esteja disposto a desenvolver o turismo, tá? O turismo, assim como qualquer outro setor produtivo, ele não vai se desenvolver satisfatoriamente se ele for aleatório, né? Como muitos países trabalham, como o Brasil mesmo trabalhou durante muito tempo, né? Então, o que a gente precisa no primeiro momento é entender o que o Estado quer, né? O que ele espera desse turista. Então, porque se a gente está recebendo um mercado internacional que não tem gastos significativos, então, né, a nossa política pública não está acertada. E tem uma outra questão também que é interessante, Caldo, que é entender, quando a gente fala da contribuição do crescimento do turismo para o crescimento econômico, tá? Nós temos dois estágios. Então, assim, no estágio inicial, esses países que eles são especializados em turismo, por especializados entende-se essa contribuição no PIB, na pauta de exportações. Então, no início, né, o crescimento do turismo promove o crescimento econômico do país, significativamente, é praticamente linear. Quanto mais cresce o turismo, mais cresce, né, a economia do país. Por quê? Porque nos estágios iniciais do desenvolvimento do crescimento do turismo, nós temos mão de obra barata, poucos investimentos, porque no início praticamente nós não temos muitos investimentos em infraestrutura, né? Principalmente poucos investimentos em inovação e tecnologia. Então, é muito barato iniciar o desenvolvimento do turismo. Mas a partir do momento que esse país vai se especializando, ele vai ficando mais competitivo. Isso significa o quê? Aquela mão de obra barata, ela já tem uma especialidade, então o valor, né, dos salários pagos são maiores. Consequentemente, os serviços já ficam mais caros. E
os investimentos crescem, nós precisamos investir, né? Modernização, transportes, né? Tecnologia, inovação, incentivo ao empreendedorismo. Então, quanto mais especializado é um país para o turismo, menor a contribuição dele para a economia, tá? Isso não significa que o setor não continua crescendo. Isso significa que ele vai crescer num patamar, é como a gente falou e olhou em economias desenvolvidas. Então, o setor continua crescendo, mas a contribuição dele como um setor econômico para o país diminui. Isso não diminui a importância do setor, tá? E isso acontece também em outros setores econômicos. Eu acho que prestação de serviços tem esse linear, né? Quando a gente se especializa, a mão de obra fica mais cara e o serviço fica mais caro, né? Claro, o Brasil não é ainda especializado em turismo, né? Nosso PIB, a contribuição do turismo para o PIB no último ano foi de 8%. Se a gente analisar perto de outros países, é alta. Mas nós temos, né, se a gente olhar a nossa extensão territorial, nós temos muito mais a contribuir, né? Então, o meu viés é o que fazer no Brasil, né? Então, primeiro, olhar esses modelos de países especializados, né? Então, como que eles se iniciaram nesse momento? E aí a gente vai fazer aquela análise, né, que você gosta muito de discutir, eu também, que é a política pública, né? Principalmente a continuidade. Então, ali na década de 90, nós tivemos a política de municipalização do turismo, né? Que nada mais era do que uma orientação da própria Organização Mundial do Turismo, que o turismo acontece nos municípios. Então, precisa conscientizar, priorizar e incentivar, inclusive, recursos e investimentos municipais. Então, o Brasil começou esse movimento, que foi, eu acredito, que o primeiro movimento realmente de política pública que nós tivemos, né? Porque quando a gente olha a história das políticas públicas, a gente teve aí a Embratur, órgãos oficiais sendo criados, mas não um plano efetivo para desenvolver o turismo, né? Só que aí, essa política começou em 94, né, Cálido? 94. 94. PNMT. 94. Isso, PNMT. Em 2004, 10 anos depois, nós já tivemos a política de regionalização do turismo, ou seja, não houve uma continuidade. Não que o turismo não continue acontecendo nos municípios, né? Mas a prioridade já se dá para as regiões. Então, eu acho que é um intervalo muito curto para a gente transitar de uma política para outra, sem um estudo que mostrava e priorizava a região, né? Então, tem alguns textos, alguns autores, até se não me engano, o professor Beni comentou do Caio de Carvalho, né? Caio de Carvalho. Foi... Isso, ele tem muitos textos na área de política pública e ele elucida muito bem essa transição. Então, ele fazia parte da Embratur naquele momento, onde houve a transição do PNMT para regionalização. O que a gente observava? Esse antigo governo, digamos assim, eles deixaram um preparo, eles deixaram orientações para dar continuidade. Mas o que aconteceu? Numa troca de governo, nós simplesmente deixamos a municipalização de lado e passamos a trabalhar com regiões turísticas, né? As quais nós estamos tentando trabalhar até hoje. Então, talvez naquele momento em que o Brasil estava entendendo o turismo, que os municípios estavam se conscientizando, nós já fizemos um break aí na política pública, que talvez a gente pague até hoje por isso, né? Porque nós não temos nenhuma avaliação da efetividade da regionalização. Nós não sabemos ainda, nós não temos estudos, o que nós temos são pesquisadores como nós, que estamos em programas de pós-graduação, que normalmente conduzimos alguns resultados aí, né? Então, a nossa pesquisa ela é importante porque ela deveria subsidiar a política pública. Infelizmente, não é o que vem acontecendo, né? E, claro, nós temos ótimas pesquisas que mostram modelos avaliativos, né? Só que deveria ser algo a ser captado pelo Ministério. Inclusive, né, Aline, isso que você fala da captação do Ministério, uma das grandes discussões que eu sempre tivemos na academia em relação ao Ministério é de não ter essas avaliações efetivas, ou seja, não ter medições que digam aquela, de fato, aquela regionalização, ela melhorou por isso, por aspectos que foram colocados no plano e foram desenvolvidas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pega ali, digamos, nossas políticas nacionais, ela vem desde 1927. E 27, né, nós já estivemos vinculados a tanto ministérios, né, a da Justiça, do Esporte, né, assim, foi até conseguir uma alforria, digamos assim, uma certa liberdade. Mas é uma liberdade que, mesmo tendo todo esse processo de criação de planos, imagina, nós estamos no quarto plano desse novo processo. Mesmo passando por tudo isso, nós não temos uma efetivação de resultado. Ou seja,
Nós não conseguimos perceber, de fato, qual foi a melhoria que disse assim, olha, essa região melhorou com dados do Ministério. Quem faz isso são os pesquisadores. Mas o próprio Ministério, com Isso. essa motivação, nós não conseguimos ter. E aí a questão da importância das pesquisas estarem acontecendo o tempo inteiro, porque surge matriz, surge modelos, surge essa questão da avaliativa o tempo inteiro, que nós conseguimos ir buscando mensurar como é que funciona. Mas por que eu penso isso, Aline? Quando você fala dessas decisões, né, você sempre comenta dessas decisões que são muito políticas, né, que são políticas criadas para tomada de decisão. Essa qualificação desse turista, de entender esse turista, se esse turista é importante para nós ou não, ela de fato parte por decisões que são políticas nessa própria medição dela. Porque se eu abro a Sim. porta, se eu consigo oportunizar que outras pessoas venham para cá, virão para o Brasil, digamos, estou na região amazônica, né? Eu lembro que eu fui em Manaus em 2013 dar uma palestra no evento, e quando eu tinha duas filas, né, no aeroporto, a fila nacional e internacional. E eu, quando eu cheguei, não tinha olhado para atenção qual era para doméstico e internacional. Eu vi aquela fila enorme, eu entrei logo pensando que era o doméstico, né? E era o internacional. Uhum. Ou seja, eles entenderam, né? Entende que aquele é um público de mercado. Eu fui estava no meu doutorado, né? Eu tive a oportunidade de ir para a escola, para a Universidade de Alicante. E é uma escola voltada unicamente a questões econômicas no turismo. Eles não Sim. entendem que questões sociais é legal, é importante, funciona, mas entendem que o econômico vai ser o guarda-chuva para que os outros elementos funcionem. E você esteve em Uhum. Algarve. E você percebe Isso. algumas coisas muito claras também. Né? E pensando por esse lado, Aline, assim, nessas políticas, dessas decisões, como é que você consegue ver, então, e está vendo, por exemplo, né, essas decisões que é colocado? O que você acha que precisa muito para se tomar de decisão? São dados, são efetivações? O que você vê? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso, Aline? Eu acho que a questão dos dados, né, Calidon, é muito importante. Assim, não que o Ministério não tenha disponibilizado e outros institutos também. A gente tem o IPEA aí que passou a disponibilizar um extrator de dados de empregos no turismo, né? Eu já Mas são citei, dados né? que a gente tem, são a partir de 2012, se não estou enganada. Então, é uma construção conjunta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse turismo. Ai, só um minutinho aqui, apertei. Eu estava lendo um comentário aqui. Quando a gente fala aí do turismo internacional, ele é a principal fonte de divisas como exportação, mas num país como o Brasil, da nossa dimensão territorial, o turismo doméstico ele é muito importante, porque a gente pode sair de regiões ricas, digamos assim, tá? O ricas entende-se regiões mais desenvolvidas para regiões menos desenvolvidas, né? Então, quando a gente estimula aí o nosso turismo doméstico, inclusive vai estar em alta aí com o pós-pandemia, né? Esse turismo doméstico, ele também tem uma representatividade. Eu acho que até foi uma pergunta aqui de alguém que falou dos dados de turismo internacional, foi isso? É o Pablo. Pablo, ele pergunta isso para você agora, né? Que pergunta assim, em relação ao desenvolvimento do turismo a partir do turismo doméstico, né? Como são os dados em relação ao número de turistas internacionais versus turistas nacionais? Então, a Né? Que arrecadação é mundial, importante. é Pablo, né? A É, arrecadação mundial, ela nos diz que 70% da arrecadação ainda é do turismo doméstico e 30% basicamente do turismo internacional. Então a gente vê aí, não é só no Brasil que o turismo doméstico é predominante, né? Em muitos países nós temos essa realidade, não deixa de ser importante, muito pelo contrário, a partir de 2007, inclusive o nosso Plano Nacional de Turismo priorizou e muito, né? Então, assim, é um dado importante? Mas para trabalhar com o setor exportador, nós precisamos mais. Né? E aí a sua pergunta foi, né, o que a gente devia fazer? Eu estava te falando um exemplo, né? Eu vejo, por exemplo, esse programa de regionalização, nós não sabemos até agora resultados econômicos dele. Eu fico até difícil falar sobre isso, porque né, quando a gente pesquisa, eu fiz a minha pesquisa de mestrado há 10 anos atrás, eu já pesquisei o programa de regionalização, continuo intrigada, porque eu acho que pesquisa científica você tem que estar intrigado, né? Eu continuo intrigada o porquê a regionalização, ela, na verdade, é um modelo de organização. Então, é um município ajudar o outro, porque, teoricamente, entende-se que eles não têm força para se desenvolver sozinho. Então, vamos criar regiões turísticas, né? Se eu não me engano, foi o professor Francisco até que comentou sobre os critérios da regionalização. E esse talvez seja o concordo, grande concordo. problema do nosso país. A gente não sabe
como que a gente está criando essas regiões turísticas. A princípio sabemos, é pela vocação e pelo segmento turístico. Então, a região tem o ecoturismo, né, turismo de negócios, enfim. Mas a gente sabe que essa região ela não é unificada. Então, a gente vê aí regiões com 20 municípios em que somente 2 se desenvolvem para o turismo. E se desenvolver para o turismo, eu ainda estou falando num âmbito, né, pequeno, perto de outros centros turísticos. Então, eu acho que a primeira questão é, como eu falei no começo, o Estado tem que saber se ele quer desenvolver. O que nós queremos desse turista? Então, qual o tipo de turista que nós queremos? Quando eu usei o exemplo de Macau, né, por que ele é tão importante hoje como um setor exportador? Porque eles escolheram um segmento turístico que arrecada muito, que são os cassinos, que são os jogos, né? Então, o Brasil hoje não tem uma legislação que nos permita desenvolver dessa forma. Então, a gente também tem que olhar se essas regiões turísticas, elas são atrativas em questão de receita. Não basta você participar de uma região. Nós temos aí hoje 333 regiões turísticas, onde participam 2.600 municípios, né? Agora eu te pergunto, quais são os dados, por exemplo, de crescimento econômico desses municípios em relação ao turismo? Será que nós temos 2.600 municípios crescendo economicamente com o turismo? Sabemos que não, né? Então, a gente precisa de dados com uma estratificação melhor e saber utilizá-los também, né? Então, quando a gente fala dos dados do emprego, por exemplo, Calidon, a gente tem os empregos no turismo, a mensuração, né, no Brasil são os empregos no turismo, que são aqueles empregos com o coeficiente. Isso significa o quê? São empregos gerados e que atendem diretamente ao turista. Agora, nós temos empregos nas atividades características do turismo. O que é isso? São empregos gerados na atividade turística, mas a gente não sabe se quem usufrui daquele serviço é o residente ou é o turista. Tá? A gente chama a estratificação sem coeficiente. Tá? Então, no Brasil hoje, se você quiser dados de emprego a nível nacional e estadual, você consegue os empregos no turismo, ou seja, o quanto desses empregos são gerados pela visitação, pelo turista. Tá? Agora, a nível municipal, a nível não, né, em âmbito municipal, porque é a nível D, né, é outra questão, em nível municipal, a gente não tem esse coeficiente. Isso significa que quando a gente busca os dados de empregos do turismo nos municípios, a gente não sabe se quem está utilizando aquele serviço é um turista ou é um residente. Então, por exemplo, qual é o setor econômico que mais das atividades características do turismo que mais cresce no Brasil? Alimentação. Por quê? Porque a alimentação não é utilizada só pelo turista. Então, como que a gente vai mensurar o crescimento econômico do turismo se a gente não sabe? Né? Então, isso são limitantes, né? É claro, esses dados estão evoluindo, né? O IPEA disponibilizou esse extrator, se não me engano, a partir de 2012. Então, acredito que a gente vai evoluir e vai conseguir estratificar melhor. Porque enquanto a gente não tiver esse dado preciso, a gente não consegue trabalhar o multiplicador de empregos. Porque o que é o multiplicador de empregos, né? Ele mede o quanto de gasto do turista e o quanto esse gasto pode gerar de emprego. Agora, se eu pego um dado municipal, em que eu não sei se foi o turista ou o residente que utilizou, como que eu vou falar de multiplicador de emprego? Entendeu? Então, acho que para construir a especialização no turismo, nós precisamos ter essa noção, né? A Giovana disse logo, a Giovana, né, que pesquisa vai estar conosco até amanhã, vou falar do observatório, disse logo que não tem essa mensuração, né? Não tem essa mensuração. Quando a gente pensa nisso, só voltando um pouquinho, que você tem 5 minutinhos já. Já? Boa. Essas conversas são tão boas. Esse Instagram tem que liberar pelo menos 1h20, 1h30, né? Um pouquinho mais. A ter uma... Não precisa, porque conversa boa, com craques como vocês que estão vindo aqui, pra gente a gente até lamenta ser tão pouco tempo, sabe? Lamenta mesmo. E aí, o que é interessante quando a gente pensa nesses critérios, né? Porque é uma discussão que a gente sempre tem isso dentro da academia, está dentro das próprias governanças. Por que esses critérios? Quem determina esses critérios? Por que foram feitos esses critérios? Eu lembro que você possui 5 critérios para participar, o município participar da região, a região tem mais 4 critérios para participar do mapa do turismo. E aí que sempre chama a atenção nossa, a questão da criação do conselho. Aí você cria um conselho com as pessoas que não têm noção para que eles estão no conselho, você cria o conselho de uma forma muito rápida, muito veloz, para você entrar no mapa. E aí o processo inteiro, o processo de construção, desenvolvimento, de arranjos, né? Cadê esse processo? Isso não vai ocorrer lá dentro.
E aí termina um ano, esse município muda a prefeita há 4 anos, e disse, eu não quero isso. Aí ele retira e não vai priorizar. Então isso é uma forma que nós vemos muito isso. Então, Aline, deixa eu dizer para você que nós temos já, né, só esse pouquinho, tão pouco tempo, tão pouco, uma conversa tão agradável. Já. Eu quero já que a gente já comece, porque nossos amigos, é muita gente compartilhando, mandando abraço para você, né? Que a gente falando que a preocupação são muito desorganizados, e outros dizendo essa questão da relação do desenvolvimento com as políticas públicas, né? Assim, é uma coisa que ocorre periodicamente, vai ocorrer sempre, não tem como. Mas Uhum. assim, deixa uma mensagem para a gente, Aline, em relação, antes de você se despedir, né? Você tem 2 minutos para falar um pouquinho para a gente, essa mensagem desse engajamento que nós temos que ter, né? Principalmente entender esse desenvolvimento econômico, entender que isso faz parte para que o turismo de fato ele cresça, né? Ele não incha, Uhum. ele cresça. É muito de você inchar uma coisa e você crescer para outra. Fala para a gente alguma coisa que você acredita, É, né? eu acredito, Caidon, que nós, eu acho que a maioria dos que estão assistindo a essa live hoje são da área, né? É investir em pesquisas que realmente dão resultados, sabe, Caidon? Você comentou, na Europa, eles trabalham turismo com viés totalmente econômico, tá? Se você não der resultado econômico, o segmento ele não é incentivado. Então, acho que o Brasil precisa disso, a gente tem que parar de pensar em segmentos econômicos, como eu falei, o que que a gente quer desenvolver? Né? Então, acho que nós precisamos, nas nossas pesquisas, disponibilizar isso, né? Então, a pesquisa quantitativa ela é muito importante nesse sentido, né? Ou até uma qualitativa que nos dê resultados palpáveis. Então, tá, o que fazer? Porque ser crítico é muito mais fácil do que ser construtivo, né? Então, eu acho que as nossas pesquisas, a gente precisa disso. E, por fim, bem rapidinho para fechar, eu vou te falar uma leitura que eu estava fazendo hoje, de um economista chamado Paul Romer, inclusive foi prêmio Nobel o ano passado. Ele fala de desenvolvimento endógeno, e ele fala o seguinte: quanto mais pessoas estiverem dispostas a buscar soluções, mais ideias inovativas aleatórias a gente vai descobrir. Então, isso significa o quê? É tentativa e erro, né? Então, talvez após o Covid aí a gente perceba isso. Muita gente tentando acertar e talvez a gente descubra aí caminhos inovadores aleatórios que a gente não pensava, mas que a gente pode chegar lá. Só que isso é função nossa, né, Caio? Pesquisa. E aí eu também volto, como diz para o sistêmico, né, de lá em 2007, 2008, Maturana e Varela, né, que no mundo linear, apenas as coisas não lineares farão sucesso. E aí que nós possamos Exato, buscar esses caminhos não lineares apenas, né, que nós possamos construir isso juntos. Gente, eu agradeço exato. muito a você, Aline, muito, não tenho como você de fato, né, vocês Ah, são obrigada a craques, você é você, uma Caio. craque, né, você tem um conhecimento incrível sobre esse conteúdo, a gente queria aproveitar você muito mais, mas haverão várias oportunidades de trazê-la novamente, porque esse assunto é um assunto que acredito que as pessoas, que nossos colegas que estão aqui, nossos amigos, né, tenham gostado muito, porque muitos elogios, muitos aplausos, você é maravilhosa, saudade de você, então é muita coisa boa parabenizando. E lembrando, gente, que isso é uma live nossa, que isso é construído por todos nós, a participação de vocês é importante, o compartilhamento de vocês é importante. Vão no canal que não assistiu todo, que entrou há pouco, né, não pôde pegar todo. Vai estar disponibilizado aqui uns 3, 4 dias no canal Cádidon Costa, o assunto é turismo, lá no YouTube. Então entre lá, se inscrevam, compartilhem. Então, Aline, minha querida, já se despedindo da gente, né? Assim, Ah, primeiro quero agradecer novamente, beijo. dando abraço. Deixe a sua. Não, você pode se despedir de todo mundo ainda. Tem um minutinho para se despedir de todos, né? E dizer que é um prazer enorme, uma satisfação revê-la, matar um pouco a saudade. Tá bom? Foi um grande privilégio. Abraço, muito abraço. Deixa sua Ah, mensagem para o povo do obrigada, canal. Carla. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, né? E ao pessoal que está nos assistindo aí, vamos deixar propostas, vamos fazer parcerias de pesquisa. Eu acho que é o mais interessante compartilhar conhecimento, né? E um abraço aí, eu vi que o Felipe mandou um cheiro. Um abraço para todos os colegas que compartilharam e estamos juntos no seu projeto aí, prestigiando todas as outras lives. Um Ai, que beijo. maravilha. Um beijo, abraço a todos, viu? Até amanhã às 18 horas, aguardo por vocês. Valeu mesmo, minha parceira. Grande abraço. Até mais, Até Aline. mais. Tchau, tchau. Ah.